Fala galera, tudo bem? Quem vos fala, Dodô, o seu host preferido, e cá estamos novamente, hein? Quanto tempo, né? A gente não grava e estávamos com saudade. E é isso, gente. Voltamos, né? Giro de Ideias, podcast. Hoje, um episódio bônus, uma transição ali. A gente já vai contar melhor isso. Mas, né, tem um tema relevante aí que eu já vou falar do que né, o que a gente vai trazer aí pra vocês, que é um assunto que tá bem alta. Mas antes disso, né, vamos, né, calma, vamos perguntar se o Marcelo tá bem e tudo mais. Vamos devagar. Marcelo, quanto tempo, hein? Marcelo Schmidt. Tudo bem, Dodô? Tô bem. Faz um tempinho já, hein? Desde o último episódio, que foi o encerramento da primeira temporada. Que 2 meses já, gente? Mais ou menos? Acho que já uns 2 meses. Já uns 2 meses, né? Por aí. Eu tava com muita saudade, vou te confessar. A gente parou, deu esse tempo, né, da primeira temporada pra segunda, pra dar uma estruturada, né, pra trazer novos convidados, melhorar os temas, definir um tema, um nicho de mercado, que é o que a gente vai fazer pra segunda temporada. E aí a gente, nesse meio tempo, resolveu fazer um app bônus pra falar de um assunto que tá super em alta. A ideia, inclusive, foi do Brunão, que o Dodô já vai apresentar. Isso. Mas que a gente acha que tinha que fazer, a gente tinha que falar desse assunto porque a gente tem conteúdo pra trazer. Exatamente. Legal. É isso. Bom, então eu já vou apresentar. Apresenta. Você já até, né, antecipou aqui. Gente, a gente tá fazendo uma reestruturação, como o Marcelo disse. E, bom, já vou apresentar para vocês, né, o Bruno Passos. A gente tá em transição, né, esse episódio é bônus, a gente vai falar depois melhor. Mas já adianto para vocês que o Bruno Passos é o novo integrante do Giro de Ideias. Bruno, tudo bem com você? A palminha agora. Pessoal, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho, né? Eu acho que vai ser uma segunda temporada bacana. E a gente trouxe um assunto mega polêmico hoje. Acho que vai ser legal discutir, divergir as opiniões e talvez chegar num consenso ou não. Então, obrigado, Marcelinho, Dodô, pelo convite. Estou muito contente de fazer parte aqui do corpo do Giro de Ideias. Não, nós que ficamos felizes, né, com essa vinda do Brunão, que só vai agregar pro nosso podcast. A brilhantar. Exatamente. E também deixar um agradecimento ao Tiagão e o Luquinhas, né, que estiveram com a gente. Top. Aí você foi bem demais. Na primeira temporada, né? Contribuíram em muita coisa. O Tiagão trazendo um lado diferente do nosso, né? Acadêmico. Um lado acadêmico, um lado social muito importante. Isso legal. Ajudou a gente a crescer como seres humanos, né? Como pessoas. E o Luquinhas também, que trouxe muita coisa legal, trouxe a educadora física, trouxe assuntos relevantes. Então, agradecer os dois, dizer que essa reestruturação parte muito do caminho que nós queremos seguir agora, né? Um caminho mais de empreendedorismo, de liderança, de negócios. E a gente sentiu que por algumas divergências aí de ideias e até de agenda mesmo, né, Dudu? De prioridade, a gente decidiu manter o projeto, porque a gente considera a primeira temporada muito bem sucedida, e reformular e ser mais nichado, ser mais específico. Então essa segunda temporada agora vai ser muito legal. É isso. Bom, eu tenho que agradecer também Luquinhas e o Thiago. Obrigado, né, pela contribuição de vocês. Bem lembrado, Marcelinho. Isso aqui só fez, né, acontecer também por conta deles, né? Então, eles aceitaram ali o convite, fizemos a primeira temporada e é isso. Marcelinho já falou muito bem. Obrigado, galera. Agora a gente tá de cara nova aqui, time novo, com toda a energia aí pra trazer conteúdos muito bons aí pra vocês. E é isso, né? Sem mais delongas. É isso, vambora. Tô esquecendo alguma coisa? Não. Não? Não. É isso. Qual que é o assunto polêmico do dia, Dodô? Já vamos pro que interessa, né? Gente, hoje é um assunto que tá em alta aí, tá sendo muito falado, que é, né, o home office versus trabalho presencial. E aí, vocês são a favor ou contra? Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Acho que cada um tem uma ideia aqui. Isso vai ser bem legal. Vai. E, gente, é isso. Então, eu já vou começar já deixando essa pergunta no ar. Vocês são a favor do home office? Contra? Vocês defendem o híbrido? Alguém quer começar? Eu queria ouvir a sua opinião primeiro. A minha? Gostei da ideia, Dodô. Já joga pra mim? Bom, então vamos lá. Vamos deixar com o centrão primeiro. Literalmente, né? Eu sou o centro aqui dessa discussão. Bom, eu defendo o modelo híbrido, né? Porque eu já trabalhei tanto no presencial como 100% home office e híbrido.
E eu acho que dá para ter um meio termo ali, na minha área que é a comercial, que eu acho que dá para você pegar alguns dias ali e programar a sua agenda, poder de fato ali entender o que você vai fazer naquela semana. E nesse dia específico, eu acredito que você não precisa estar no escritório. Você pode, né, ter esse benefício de estar em casa, de um home office, mas claro, né, focado ali, trabalhando, não deixando isso de lado, né, porque a gente não pode confundir que está em casa, né, e tentar fazer outras tarefas. Acho que no horário de trabalho você tem que, de fato, estar trabalhando e programando o seu dia ali, mas eu acho que funciona muito bem. Eu acho que nessa parte, assim, dependendo da sua função, eu acho que é um assunto complexo, tá? Porque eu vou falar muito mais da minha área, mas eu acho que para você, assim, programar seu dia, fazer essas tarefas, como eu já bem disse, você não precisa necessariamente estar no escritório. Eu acho que não. E também, na área comercial, eu acho que você tem que estar ou programando o seu dia ou visitando o cliente. Sim. Então, acredito que 100% presencial, você pode até, às vezes, deixar o funcionário ali, o colaborador, improdutivo. É isso. Acho que eu defendi bem raso assim minha ideia, mas eu acho que funciona muito bem esse equilíbrio entre home office e presencial. E você, Marcelo? Na verdade, eu queria fazer um paralelo pra gente falar por que a gente chegou nesse assunto, né? Porque acho que nessa semana todo mundo viu que o Itaú desligou aí cerca de 1.000 colaboradores. Exato. Porque o Itaú identificou, e aí o Itaú afirma, ele fala que tem as provas de que esses 1.000 funcionários eram funcionários improdutivos. Sim. Eles pegaram alguns aspectos ali, como quantidade de cliques, tela parada, tela em aberta, taxa de resposta, etc. Então, assim, se o Itaú, que é um banco gigantesco, identificou isso, e geralmente os profissionais do Itaú são profissionais engajados, são profissionais que estão... Até pela cultura do banco, Até pela cultura do banco. Então, isso liga um alerta. Se o Itaú conseguiu identificar isso, o que não acontece nas outras empresas, né? Mas antes, Dodô, eu queria deixar a minha opinião por último. Eu queria ouvir o do Brunão. O Brunão, ele é a favor do home office. Eu sou. Por que, Brunão? Manda pra gente. Cara, eu vou ser bem sucinto na minha resposta. Eu acho que eu não preparei nada, mas na minha visão, o colaborador que ele não trabalha bem, um colaborador não comprometido, ele não vai trabalhar nem de casa e nem presencial. No presencial ele vai enrolar, ele não vai participar ativamente do que precisa. E na minha área de tecnologia, o meu time ele é todo dispersado no Brasil inteiro, né? E eu tenho pessoas brilhantes trabalhando e eu não preciso estar ali fazendo microgerenciamento delas, né? Então acho que vai muito ali do profissional, né? A gente saber contratar certo, mais a cultura da empresa. Então por isso que eu defendo o modelo. Hoje eu tenho pessoas que estão comigo há 4 anos que eu nunca vi, só por tela. Então, e são profissionais incríveis, estão numa ascendente de carreira, então por isso que eu acredito que eu defendo o modelo. No meu papel de gerente, eu defendo o híbrido, né? Para estar perto, fazer relacionamento, estar próximo de outras pessoas ali do mesmo nível de carreira que eu, né? Almoçar junto, eu acho que isso é importante. Mas no que tange a tecnologia, a área de tecnologia, até para a gente poder ter uma abrangência maior de buscar talentos em outros lugares, e não só no nicho de São Paulo, eu acho muito válido o home office. Ou seja, o que o Brunão falou, se fosse 100% presencial, ia ter uma limitação, né? Geográfica, né? Exatamente. Geográfica. Ou seja, o colaborador teria que se mudar para São Paulo para poder se adequar ali à empresa e poder trabalhar. Eu teria que achar um colaborador num raio, né? Obviamente São Paulo gigantesca, né? Mas no que tange a Salesforce, por exemplo, num raio ali só da grande São Paulo. Que ele consiga se deslocar até o Morumbi. Então, eu podendo trabalhar com home office, eu pego uma pessoa de Recife, que tem profissionais de tecnologia muito bons, Campina Grande tem no meu time, né? Rio de Janeiro eu tenho várias pessoas que trabalham comigo e são profissionais incríveis, né? Então, acho que é muito da cultura da empresa, o modelo de trabalho e o tipo de liderança que a pessoa coloca ali dentro do time, né? Que a gente não precisa ficar fazendo microgerenciamento. A pessoa pode sair 30 minutos para passear com o cachorro, para buscar comida, tal, durante o trabalho, ela entregando o que ela tem que fazer, para mim doesn't matter, entendeu? Então, eu acho que por isso que eu defendo. Mas no que tange ao Bruno estar presente, eu gosto de ir pelo menos uma vez por semana no cliente, uma vez por semana no escritório da minha empresa, para poder estar perto de outras pessoas, fazer network, entender o que está acontecendo. Mas para a tecnologia, eu acredito que o home office funciona demais, até pelas ferramentas que a gente tem hoje. Legal. E você, Marcelo? Deixamos por último o homem. Bom, acho que todo mundo já sabe, né, a opinião do Marcelo. Já tá assim, escrachado.
Eu acho que o home office é uma daquelas coisas negativas que a pandemia da Covid trouxe pra gente, né? Porque o home office, ele lembra muito as ideias marxistas, as ideias do socialismo, onde na teoria é tudo muito lindo, né? Você consegue economizar seu tempo, você trabalha de pijama em frente à tela de um computador, você entrega resultados, e aqui depois eu vou trazer alguns dados de algumas pesquisas recentes sobre o home office, mas é um discurso muito bonito, é muito lindo. O discurso, por isso que eu fiz esse paralelo, porque o discurso socialista, ele é perfeito, que prega a igualdade, que prega o bem-estar de todas as pessoas, mas na prática não é assim que funciona, né? Eu vou trazer um dado aqui que a Microsoft, talvez aí a top 2 ou top 3 líder mundial em tecnologia, ela fez uma pesquisa interna no ano de 2022, onde ela apontou que 85% dos líderes da Microsoft não acreditavam que os seus funcionários em home office estavam produzindo 100% do que eles esperavam, né? Então isso gera uma paranoia de produtividade, né? Será que você consegue... será que o funcionário em home office ele está produzindo realmente 100% do que ele produz? Eu entendo que alguns cargos não estratégicos, vamos dizer assim, cargos operacionais, e que a pessoa ela trabalha, por exemplo, um TI que tem um chamado, então ela tem uma quantidade de chamados e ela resolve aqueles chamados durante o dia dela. Eu entendo que essa pessoa no home office ela vai entregar porque você consegue metrificar ela. Agora você pega um vendedor, um consultor, um cara que tem metas a bater, que tem que ter relacionamento com o cliente, que tem que ter o tato mesmo, né? Os negócios acontecem ali no presencial, ele fica muito limitado atrás de uma tela de computador, né? Sim. Em algumas empresas e em alguns negócios, algumas ideias inovadoras saem daquele cafezinho que você toma, daquele... Aconteceu com a gente hoje. Aconteceu com a gente hoje. E acontece isso numa reunião, de repente uma reunião hoje você vê as reuniões em home office, geralmente é debatido só o tema da reunião, né? Sim. Então, por um lado você ganha produtividade, porque você é mais dinâmico no seu tempo, mas você debate só aquele tema. E a gente sabe que numa reunião, quando você se reúne com as pessoas do seu time, ou pessoas de outros departamentos, acabam saindo ideias, acabam saindo sugestões. Muitas vezes o tema da reunião não é tão debatido porque apareceu um outro tema mais importante, que só é identificado contato humano com o presencial. Então, eu acho que o home office ele é muito lindo na teoria. Eu acho que realmente tem alguns cargos e algumas posições, como o Bruno disse, de repente você precisa contratar um funcionário de outro estado. De repente o home office abre uma abrangência melhor para você reter talentos. Sim. Talentos em diferentes locais. Então, a posição geográfica, eu acho que ela faz sentido. Mas é uma curta parcela dos empregados. Porque você pega uma linha produtiva hoje, você não consegue ter linha produtiva de home office, né? Uma fábrica, por exemplo, você vai ter o funcionário administrativo. E dentro do administrativo, você vai ter ainda cargos que eu não entendo como possível você exercer o home office. Então, eu acho que é importante esse tema estar em alta, porque é uma preocupação das empresas. Eu, como líder, tenho realmente uma preocupação se o funcionário está sendo produtivo, porque a gente pega muitos os exemplos, né? E o que a gente consegue ver tanto do nosso círculo social, quanto dos seus profissionais, as coisas que saem na mídia. Essa pesquisa do Itaú, ela realmente assustou bastante, né? Porque você tinha funcionário ali com 30 anos de casa. Sim. Né? E então... Tinha funcionário de tecnologia no meio também. Exatamente. E aí você pensa, tecnologia, vamos falar de tecnologia. Ideias inovadoras. Cara, ideias inovadoras é muito difícil sair sozinha. Você levanta a bola, o outro complementa, o outro assusta. Às vezes isso sai num almoço de negócios, às vezes isso sai depois do expediente ali numa confraternização. Sim. O tato humano, ele é muito importante. Então, o meu ponto de vista é isso, que você pode ter posições de home office, mas eu acho que elas são muito curtas e num cenário ideal, na minha concepção, é você, de repente, liberar a pessoa um dia na semana em cargos específicos, o híbrido, mas não aquele híbrido que é 3x2, 3 em casa e 2 presencial. Sim. Um híbrido que você possa fazer 4 presencial e um em casa. Essa é a minha opinião. Eu acho que você foi muito feliz na parte que você fala, que depende muito do cargo da pessoa, né? Até para você poder medir o que ela tá fazendo e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco complexo também quando a gente traz essa questão da função da pessoa. Mas assim, né? Você defendeu muito bem
sua tese aí em relação ao presencial. Concordo com muita coisa que você falou, mas eu acho que também ele pega uma complexidade quando a gente fala da função do colaborador. Então, vamos supor, na área comercial, como eu bem disse, eu acredito que, cara, se você não estiver perto do cliente ali, em contato, fazendo visita, tendo almoço com o cliente, que isso faz muita diferença, Sim. cara, assim, de casa é um pouco difícil, né? Você conseguir ali ter esse Eu acho tato. que é o que o Marcelinho falou, acho que eu vou acabar concordando com vocês também, né? Apesar de concordar com o home office. Eu acho que o tato humano muda muito a posição. Às vezes, numa reunião online, você tá ali com o cliente, tá tendo algum tipo de divergência, você vai presencial, olha no olho da pessoa, é outra coisa. Exato. Isso gera mais vendas, isso gera um relacionamento melhor. Eu acredito que esse ponto do Marcelinho eu concordo bastante. Muito bom. Por outro lado, né, por exemplo, aqui quando eu vou pro escritório, eu vou de carro, ou até mesmo aqui em Barueri, eu fico a 8 minutos do cliente. Então, não é um esforço o deslocamento, mas para uma pessoa que leva 2 horas para chegar, 2 horas para ir, são 4 horas do dia. Se a pessoa tem filho, a pessoa não faz nada além de trabalhar, não consegue praticar um esporte, não consegue estudar, não consegue se capacitar para mudar de emprego. Então, acho que o home office, se bem usado, ele permite que a pessoa consiga evoluir também na carreira, sabe? Poder fazer um inglês, né? Na hora do almoço tá ali junto com a sua família, tá perto do filho, levar o filho na escola. Então, acho que esse tato humano, a pessoa estando bem pessoalmente, né? Dentro da empresa ali, dentro de um CNPJ, ela consegue render melhor. Né? 2, como meu exemplo também, eu consigo hoje me cuidar muito mais, né? Consigo ler no almoço, consigo fazer minhas coisas. Quando eu consigo parar 6 horas, eu consigo ir pro meu futevôlei. Então, isso gera para mim um benefício que me deixa preparado para o desafio do dia seguinte. Então, por isso que eu acredito. Mas também defendo o modelo, por isso que eu vou híbrido hoje em dia, de que estar perto ali também, isso gera novas ideias. Você tá próximo do cliente, tá próximo dos colegas de time. Acho que também tem uma sinergia bacana. Eu acho que gera muita coisa boa estando perto também. Então, por isso que talvez eu saia daqui com alguma divergência, mudança de opinião. Isso é importante. E assim, não é pecado fazer home office. Não é. Mas eu acredito que realmente o home office ele deixa a empresa mais pobre de cultura, mais pobre de engajamento, mais pobre de inovação. Você perde, né, as ideias brilhantes, as ideias que podem sair ali daquele tato humano, daquela conversa, de uma reunião de negócio. Eu faço muita reunião de negócio e eu fiz muita antes da pandemia e depois da pandemia. Sim. E as taxas de conversão, inclusive, no app que a gente gravou, eu expus isso. No presencial, você consegue sentir o seu cliente. Até a nossa própria reunião, quando é presencial, ela é muito melhor. Hoje, por exemplo, Exato. Em meia hora a gente resolveu bastante coisa, né? Às vezes, por vídeo ou por mensagem, acaba saindo distorcido, você não sente a pessoa, Sim. a fisionomia da No pessoa. WhatsApp. Eu falo de uma forma, né? A pessoa entende de outra. É verdade. Isso é verdade. E isso afeta até a questão emocional dos colaboradores. Porque se você não sente como está o seu liderado, de repente ele ligou a câmera, ele está super sorridente, ele está super produtivo, mas ele desligou a câmera, ele pode estar com uma depressão, algum problema de saúde mental, que você não consegue como líder. E faz parte do trabalho do líder também Cuidar entender, da pessoa. cuidar da E pessoa. não vai dar pra identificar. Pelo né? home office você não consegue sim, cuidar. Então eu acho que limita. E eu acho que a parte negativa ela é muito superior à parte positiva que vocês apresentaram. Eu não vou ir contra o funcionário perder 1h30, 2 horas por dia, todos os dias de locomoção. Não tem como eu ir contra isso. Sim. O bem-estar do funcionário é muito melhor no home office. Mas a minha ideia é que os aspectos negativos no longo prazo, eles são muito maiores do que esses benefícios, entre aspas. Então... Eu acho que hoje, de fato, o home office, na pandemia, ele virou algo ali obrigatório, dado o momento do país que a gente estava vivendo, né, do mundo. Exato. E agora, hoje, algumas entrevistas que eu faço, a pessoa busca como benefício, como se fosse um seguro bom de saúde, sabe? Sim. Então, se não for home office, eu não quero. Então, isso também tem uma certa dificuldade, né? Em algumas entrevistas, a pessoa já pergunta, mas o modelo é híbrido, como é que é? Eu gostaria de trabalhar de home office, né? Então, eu acho que a pandemia nos trouxe também para esse momento que gera essa dificuldade para nós, líderes, de contratar também. Exato. Eu falei do ponto de eu poder buscar no Brasil como um todo, mas hoje a gente está tendo dificuldade, porque a pessoa quer o benefício do home office, como se fosse algo diferencial, né? Então... E aí, às vezes ia ter uma limitação ali para você buscar talentos, né? Sim, o que o Bruno falou realmente hoje, né, obviamente, né, como eu já contrato no modelo office que fala, já para mim é muito mais tranquilo. Mas se minha vaga fosse híbrida, eu acho que eu teria mais dificuldades.
hoje, no mundo de tecnologia. Sim. A questão que você falou até, que você até não é a favor de se locomover, né? Tanto a ida contra a vinda, que até o Bruno falou que aproveita ali a saída, a partir da 6 já faz o futevôlei. Se você for pegar quem usa transporte público, ou também até ficar no trânsito ali, cara, a gente tá falando que tem gente que demora basicamente aí 1 hora. E não dá pra ser chegar. Contra isso. Eu não consigo, por isso quebrar o seu argumento. Não tem como. É por isso que eu defendo o híbrido, porque, cara, a questão de qualidade de vida a gente tá falando, né? Tanto fazer um inglês ou fazer algum esporte físico, que, cara, assim, se você tá perdendo seu tempo no trânsito, entendeu? E às vezes você chega em casa acabado, Por né? ciclo social e pessoas que eu conheço, a pessoa que se dedica... Obviamente, você tem que se dedicar no seu trabalho, mas aquela pessoa que vive o trabalho, ou seja, esse exemplo que a pessoa não fez nada no dia, além de ter ido trabalhar, ela no longo prazo não é benéfico para ela. Não é. Ela tem que ter alguma válvula de escape, que seja assistir um jogo do seu time, que seja jogar um futebol e ir para academia, a pessoa tem que ter uma válvula de escape. Mas, às vezes, com o trabalho presencial, ela não consegue por falta de tempo. Ah, mas tempo é relativo, acorda mais cedo, tal. Cara, a gente não sabe a realidade de cada um. A pessoa tem filho, né? A pessoa tem que cuidar do pai doente, então a realidade de cada um é diferente. Se a pessoa consegue economizar 3 horas do dia, então eu acho isso muito benéfico. É muita coisa. Sabe o que eu acho benéfico e eu tenho nas minhas empresas? É a flexibilidade no horário. Eu acho que isso deveria ser mais debatido. Então, você não precisa mais, em alguns cargos, obviamente... O famoso cargo de confiança, né? Não, você tem o cargo de confiança, mas você tem também para o seletista sem ser confiança, você deixar ali um prazo. Por exemplo, você pode entrar das 7h30 às 10 da manhã. E você tem que sair entre as 5h30 e as 7h30 da noite. Ela precisa entregar às 8 horas. Você cumpre a sua carga horária e você, dentro da sua carga horária, você tem uma facilidade. Talvez o trânsito das 9 da manhã é diferente do das 7. Você pega o metrô um pouquinho mais vazio. Então, acho que legal. Que pode ser debatido também uma flexibilidade no horário. Para cargos de confiança, obviamente que você pode ceder ali, o cara não bate ponto, então... 3, 4 horas, mas ele é um cargo de confiança. Eu acho que para os seletistas, que existe uma convenção, isso é muito importante salientar também. O cargo de confiança, ele não precisa bater ponto. Então, ele pode 1 ou 2 dias se ausentar e etc. O cargo seletista, até pela convenção do trabalho, a CLT, ela exige que o funcionário cumpra uma carga horária, que ele tenha um relógio de ponto, ele bata ponto todos os dias. Então, acho que para flexibilizar isso, realmente, não é pleonasmo, mas realmente flexibilizar o trabalho flexível. Então a pessoa entra... Eu já fiz muito, quando eu era seletista, lá em 2013, eu tinha até as 10 horas da manhã para entrar. Eu não podia chegar 10h10, porque aí passava do acordo coletivo. Mas eu entrava 9h30, 9h40 e eu saía 18h40, 18h50. Eu cumpria a minha carga num horário flexível, não pegava tanto trânsito, fugia um pouquinho do trânsito, estava presencial, tinha essa relação humana e funcionava muito bem. É que nem o Brunão disse, depois da pandemia, as empresas tiveram que se adaptar a um novo mundo. Exatamente. E é um novo mundo. Mas eu tô vendo uma volta muito grande do presencial. Muito grande, né? Muito. O próprio Itaú começou com 1 dia, 2, 3, e eu acredito que vai ser full presencial em algum momento, até pelo movimento que eles fizeram, entendeu? Mas acho que a gente tá convergindo aqui que o home office bem feito, ele ajuda na qualidade de vida da pessoa. Isso é um fato, né? A gente tem que entender, né? E tem alguns dados que dizem aqui, eu tava até lendo, né? Que 55% das pessoas afirmam, mas aí é um dado pessoal de que a produtividade delas aumentou de casa, né? E tem um contraponto que eu queria trazer e entender um pouco de vocês. Aquela pessoa que é muito comprometida, que tá trabalhando de casa, ela não desliga do trabalho. O escritório ali, ela almoça no mesmo lugar, né? Então, eu queria entender com vocês qual que é a visão de vocês sobre isso. Principalmente pro Dodô que já trabalhou no híbrido. Você tá com o notebook ali, você para pra almoçar, às vezes você almoça em 15 minutos, volta. Aquele funcionário comprometido. Qual que é a sua visão, Dodô? Às vezes o home office pode atrapalhar nisso também? Você fala, desculpa, do almoço, Brunão? Não, eu digo porque aquela pessoa... Não, sem problema. A gente corta depois. Mas eu pegando esse gancho, tem um ponto também que já aconteceu comigo e eu queria ouvir a opinião, principalmente sua, né? Porque o Marcelinho é mais presencial. No home office, a gente fica ali conectado. Às vezes você almoça em 15 minutos, volta. Você tá sempre ali, porque o seu notebook tá ali. Antigamente, até com questão de fretado, você deixa o notebook lá na empresa, você volta no outro dia. Então você consegue desligar do trabalho. Cara, entendeu? não, desculpa, eu me dispersei aqui, né? Acho muito interessante o que você falou, Brunão. E eu tive uma pessoa específica que me ensinou, né, trabalhando home office, a gente fazer o nosso horário de almoço. Independente estando, né, no trabalho presencial não tem como, a gente tira
aquela 1 hora e meia pra bater um papo e almoçar fora. Sim. Tem gente que traz marmita, às vezes... É uma descompressão ali também, né? Exatamente, mas falando no cenário home office, o Robson Balista, inclusive um abraço pra ele, que ele fundou a AgroCloud, a empresa de tecnologia, e ele falou, cara, eu não abro mão do meu almoço. Ou seja, ele falava que quando desse meio-dia era pra gente desligar, né, totalmente a máquina ali e tirar o nosso horário de almoço. E não almoçar próximo do notebook, né? Exatamente. Num outro cenário, na empresa anterior, né, que eu tinha muita tarefa, era um operacional gigantesco, eu fazia exatamente o que você falou. Então, assim, eu almoçava acabando ali em basicamente 20, 30 minutos. Era menor do que o tempo que eu tinha de almoço, do horário de almoço, que era 1 hora. E, cara, assim, eu nem tirava, né, o horário ali pra almoçar, pra dar uma relaxada, tomar um café, e eu acabava trabalhando o dia todo. Então, é até interessante, às vezes, a gente parar, assim, entender que eu acho que, às vezes, no home office a gente trabalha mais do que no presencial. E a gente até, às vezes, acaba perdendo a qualidade de vida. Por isso, você tem que saber equilibrar e usar o home office. É o ponto que eu comentei no começo, né? Eu acho que o funcionário comprometido, o home office faz ele trabalhar mais do que ele estando presencial. Que ele fica ali full Aquela time. pessoa que não é comprometida com a cultura, com a empresa, com os resultados, ela vai trabalhar mal de casa, ela vai reclamar porque pegou condução e vai trabalhar mal também. Ela vai dar um jeito ali de né, ficar ociosa. O mal profissional, ele vai ser mal profissional em qualquer lugar. Qualquer lugar. Perfeito. Eu acho que esse é o e aí, grande cerne. concluindo, Brunão, depois desse operação gigantesca que eu tinha, eu de fato almoçava em 20, 30 minutos. Com o Robson aprendi, cara, que dava meio-dia ali, a gente realmente desligava. Depois de 1 hora e meia, que era basicamente o que a gente tinha de hora de almoço, a gente voltava. Então eu aprendi com ele, tive essa cultura. Ele é um ex-diretor da AWS, ele falou que o pessoal lá era híbrido também e fazia dessa forma. E aí, cara, eu aprendi com ele que a gente realmente tem que parar e fazer nosso almoço, porque, como você disse, no longo prazo isso vai dar diferença, né? Sim, porque senão a gente vai viver trabalhando. Vai viver trabalhando. E eu tinha também uma liderança que colocava breakpoints ao longo do dia de 15 minutos pra, não ver e-mail, não ver nada, dar uma desligada, porque você acaba entrando... Não tem mais pausa de reunião no home office, né? Eu aqui, você sai, você tem duas às 3 da tarde, 2 às 4 da tarde, você tem que se... Não tem aquele tipo, tem 15 minutinhos aqui pra eu tomar um café, esperar, respirar um pouco. Mas eu acho que é bacana. Cara, mas como vocês falaram, acho que é muito da pessoa, cara. Sim. Quando a pessoa não tá comprometida, mesmo no presencial, apesar que vai ter alguém olhando pra ela ali, vai perceber, né? Mas o resultado, cara, eu acho que ele já fala por si só, assim, da pessoa. Independente se tá no home office ou presencial, eu acho que se a pessoa, ela tá realmente comprometida ali, ela vai gerar resultado estando em casa ou não. Eu não sei. Eu acho que quando o cara não quer mesmo... Pode estar até do seu lado, ele pode até te enganar, às vezes, por um período ali que você às vezes nem perceba, mesmo estando do lado dele. Qual que é a sua visão, Marcelinho? Mas como eu disse, eu acho que depende muito da função, é um pouco complexo. Eu vou trazer um contraponto de uma experiência que eu já tive em uma empresa que eu trabalhei. A empresa, ela recebeu alguns processos trabalhistas, porque o funcionário, ele batia o ponto, era presencial nessa época, mas ele batia o ponto, só que quando ele chegava na casa dele, ele respondia algum e-mail, ele mandava alguma mensagem, sem autorização da empresa. Então ele, por ser ele alegava que ele era proativo e que ele não esperaria um cliente para responder no outro dia. Quando esse funcionário ele foi desligado da empresa, ele alegou ele fez um processo trabalhista alegando que ele estava trabalhando após o expediente dele sem ser remunerado. Traz para o home office isso, com o gestor, com a pessoa não estando fisicamente. O gestor, ele perde totalmente o controle se a pessoa, ela tá fazendo na maldade ou até ela tá fazendo na bondade, que no Bruno diz. A pessoa, ela tá engajada, ela quer dar resultado, ela quer mostrar serviço, mas ela tá respondendo e-mail num horário que não é para ela responder. Sim. Então, até em processos trabalhistas, e a gente sabe que a nossa lei trabalhista hoje, ela beneficia muito o trabalhador, você pode ter um risco por causa do home office. Será que a pessoa está realmente cumprindo o horário de almoço dela? Porque no presencial você consegue ver se ela está na mesa dela ou não está. No presencial não, ela está com a câmera desligada. E aí, ela está cumprindo o horário do almoço ou ela está trabalhando no horário do almoço? Até trazendo um ponto que o próprio Thales Gomes trouxe no episódio, 85% dos processos trabalhistas são vencidos pelo colaborador. É um dado muito grande, né? Então sempre vai estar pela defesa do colaborador. Então a empresa tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque o direito, e principalmente o direito brasileiro, ele preza pela regra do equilíbrio. Então, os doutores, os advogados, os juízes, eles consideram que numa relação patrão e funcionário, o lado mais fraco, o elo mais fraco é o do funcionário. Sim. Então, por isso que os 85% pesam para o lado do funcionário. A gente está entrando num outro tema aqui, mas assim, eu não vejo problema do funcionário processar a empresa desde que ele tenha razão.
Sim. Se ele se sentiu... Não esteja mal intencionado. Não esteja ali. mal intencionado, ele tem um ponto. E a gente sabe que com a falta de educação do brasileiro, e o brasileiro quer ser sempre o mais esperto que o outro, acabam tendo processos trabalhistas por o cara querer se dar bem, né? Então, alguns pontos que o home office ele acaba trazendo para o nosso dia a dia. Em uma das minhas empresas, a gente presta uma consultoria empresarial em empresas que estão num processo de crescimento acelerado e sem a criação de uma estrutura administrativa forte. Então, de repente, você tem um sócio ali que só vende e não consegue estruturar o seu negócio administrativamente. Um sócio só caos, né? Exatamente. E aí, a gente percebe um problema de cultura. Da empresa ter uma cultura organizacional forte, de você ter o alinhamento entre os departamentos, você não fazer uma reunião só com o seu time, você tem que sair da sua mesa, senta lá com outro departamento, entende os processos daquele departamento. Eu fico pensando na dificuldade de fazer isso via home office. Sim. Conectar as pessoas. Conectar as pessoas, engajar as pessoas, transformar, porque numa empresa você vai ter bolhas que são os departamentos, mas esses departamentos eles precisam andar juntos. Convergir, né? Eles precisam convergir. Você não consegue fazer uma reunião só com o seu time hoje e falar do só. Você tem que entender, pô, esse processo afeta a tesouraria, afeta os contas a pagar, afeta vendas. Deixa eu sair da minha posição, deixa eu sentar lá com o funcionário, vamos entender, vamos alinhar esse processo. Você acaba não tendo uma cultura organizacional. Quando você traz isso para a área de vendas, isso me corrói muito ainda. Vendedor em home office. Não faz sentido nenhum você ter vendedor em home office. O vendedor ele não precisa estar todos os dias sentado... Batendo porta, né? Sentado na cadeira. Mas ele tem que visitar cliente, ele tem que fazer reunião de negócios, ele tem que... Prospectar, ir pra rua. Concordo. Entende? Então existem alguns cargos, e eu vejo isso como home office, eu vejo gerente, diretor deixando um funcionário de vendas em home office. Cara, como que você vai cobrar o cara resultado? Então, é isso que me preocupa, assim. O home office tá diminuindo cada vez mais. Eu espero realmente que diminua alguma vez mais. Depois da pandemia, a gente, na empresa, ficava pouca gente de home office, porque o nosso trabalho é muito físico, nós temos que visitar os clientes, estar presencialmente nos clientes. No administrativo, a gente teve home office e hoje a gente não tem absolutamente ninguém de home office. A gente tem 3 funcionários que é híbrido justamente pela distância. Então tem um no Rio Grande do Sul, um na Bahia, em Pernambuco, fica híbrido. Mas todo o resto é presencial. 100%, mano. E eu realmente acredito que a empresa cresce muito mais com as pessoas no presencial. Bom ponto. O homem... E pegando um gancho do que você falou, você acha que é difícil, então, criar uma cultura... Eu acho impossível. Home office? Eu acho impossível. Você não consegue criar uma cultura organizacional sempre tão alto. Híbrido você pode. O cara vai 2 vezes na semana, nesses 2 dias você consegue trabalhar e criar alguma coisinha. Mas 100% presencial, 100% home office é impossível, não tem como. Eu trouxe até a relação do que a gente faz, né? Que eu falei pra você que o vendedor em si ali, ele consegue pegar uma segunda-feira ou sexta-feira pra organizar, né? As suas tarefas, ou agenda só sexta-feira, né? Agenda, que foi o que eu tentei explicar ali. E até isso você é contra? O vendedor tá em casa, numa sexta-feira, ele fala, cara, um dia que às vezes é mais difícil ali você fazer uma reunião e ele organizar, aí como eu bem disse, ele de fato trabalhar ali pra já projetar a próxima semana. Mas eu acredito que o Mar acredita no híbrido também, né? Não, o híbrido para algumas funções faz sentido. Por exemplo, 4 dias e um dia a pessoa tirar pra organizar a casinha dela, alimentar o CRM, sabe? Pra poder começar bem a outra semana. Porque aí você dá uma flexibilidade também, né? Não, e às vezes não precisa ser nem algo fixo. Pode ser assim, cara, essa semana aqui eu tenho um dia que, é rodízio do meu carro. Sim. Em determinadas funções. Eu acho que vendas, Dodô, nem nesse dia é legal ele tá de home office. Então... Porque vendas é meta, é pressão, o cara que trabalha em vendas, ele já tem que saber. Tem que estar desconfortável. Ele tem que estar desconfortável, ele não pode estar confortável. Uma vez eu tenho alguns amigos bancários, né, que eles falam, vira o mês, é tudo de novo, né? É tudo de novo. O vendedor não tem passado. Né? Eu tava até comentando com o Dodô, hoje, a gente tá tomando café, que quando uma empresa... o vendedor ele bate a meta todo mês, tem uma coisa errada. Porque meta, a gente fala assim, meta tem que ser batida às vezes. Se todo mês o funcionário não tá agressivo o suficiente. Não tá agressivo o suficiente, Brunão. Sim, concordo. Meta tem que ser distante, tem que ser desafiadora.
você tem que ter um mínimo ali, ó. Isso aqui é o mínimo. Então o cara tem que saber que aquilo ali ele tem que fazer todo mês. Então o mínimo ele tem que fazer sempre. A meta ele não pode bater. Se ele tá batendo meta de 12 meses do ano, ele bateu 11 vezes, tem alguma coisa errada com essa meta. Eu preciso trazer esse ponto, até aproveitando o podcast lá, o Excepcionais, a gente pode, né? Um podcast muito legal do Marcelo, que o Thales Gomes foi, ele falou que ele fez um paralelo com o Ayrton Senna, sabe? Então por que o Ayrton Senna ganhava tudo? Ele vivia no limite. Né? Então a curva era no limite, era tudo no limite, e quando ele via que ia estourar, ele tirava o pé. Né? Então ele fala que para o vendedor é a mesma coisa, ele precisa colocar a meta no limite, ele tem que bater faltando 1 hora, 2 horas ali do dia, porque ele sabe que está agressivo o suficiente e ele pode entregar aquilo. Porque se deixa a meta fuffly, né? A gente não consegue medir o quanto esse cara poderia evoluir. Né? Porque o cara bateu e se acomodou, falar, já bati. Já bati. Quantas vezes a gente ouve, meio do mês eu já bati minha meta. Vou segurar isso aqui pro próximo mês, né? E o gestor tem que ter isso, o gestor tem que saber. Meta não é feita para ser batida todo mês. Não, nessa conversa que eu tive com o Marcelo, eu falei pra ele, né? Eu trabalhei numa empresa por 8 anos e meio, né? Eu falei pra ele que dentro desse período eu não bati a meta 2 vezes. Ele falou, sua meta tava errada o tempo todo, né? E você não sentiu que teve mês fácil? Que você falou, cara, bati fácil isso aqui? Não, teve mês que na primeira semana a meta já tava batida. Qual o sentido disso? Agora, você criar um corte, falar, ó, você não pode vender menos que isso, tá? Na sua lista, você tem que vender... Se você vender menos que isso, é rua, não tem conversa. Só que a empresa depois, ela teve ali uma jogada de mestre. Que ela, acho que percebeu isso, que não era só eu, claro, vários vendedores. Ela começou a lançar a meta na última semana do mês. Aí todo mundo começou a reclamar, não tem como. Meta curta? Tipo... Não, a meta do mês eu recebia ela só na última semana. O cara analisava seu desempenho e... E aí ele jogava ali... Genial. E não mudou, tá? Teve quase uma revolução. É uma boa ideia. E aí começaram a ver que o cara não sabe a meta. Você não estabelece a meta antes. Às vezes você já bateu a meta na segunda semana, só que ele falou, opa, peraí, tem margem ainda pra crescer aqui, só que ainda mesmo assim... Não, e legal que tem a questão psicológica, né? Porque você não tira o pé, você continua acelerado até o final, né? Eu não acho justo. Mas tem outro lado que o cara pode falar assim, pô, já que eu não sei qual... A meta vai ser proporcional ao que eu tô vendendo, eu vou me estressar na última semana. Por enquanto eu não vou nem me estressar. Só que às vezes Só que às vezes não dá tempo de recuperar também, né? Não sei. Exatamente. Só que, cara, eu até falo pro Marcelo, falando dentro desse assunto de vendedor, né? E ali, comissionamento e tudo mais, de atingimento. Falei pra ele, cara, independente de tudo, o vendedor ele tem que ser bem remunerado, né? O vendedor não pode estar confortável. Não. Mas eu vou trazer um contraponto, até como vocês não trabalham com tecnologia, de como eu meço a produtividade da galera. Hoje eu tenho 11 squads, certo? Vocês sabem o que é, né? Um time para fazer uma entrega de um produto digital. E quando a gente faz uma planning no início da semana, geralmente uma sprint, que é um entregável que a gente tem que fazer, leva 3 semanas para fazer. E nisso a gente define para o dev o que ele tem que fazer naquelas 3 semanas. Então, a prioridade dele, e eu sei porque a gente coloca pessoas para avaliar, ele tem que entregar aquilo que eu pedi. Então, como ele vai fazer... Não importa. Não importa, cara. Importa ele entregar o produto sem bug para ser usável em produção daqui 3 semanas. Às vezes a história dele é um pouco menor, então ele pega 2. Então ele termina uma, já vai para outra. Mas não precisa controlar. Eu tenho um KPI que me permite garantir que ele vai trabalhar e vai me acionar quando ele precisar. Ô, Brunão, mas se você tem um cara genial na sua equipe que faz isso em 1 semana e ele fica 1 semana ocioso, você não consegue mensurar. Mas isso a gente conseguimos, porque isso a gente tem uma reunião que a gente faz chamada planning, que todo mundo vota, inclusive eu participo, para saber se aquela história deixamos muito tranquila ou não. Lá é regra de Fibonacci, a gente coloca, então por ponto, né? Acho que o Dodô já trabalhou dessa forma também, né, Dodô? Sim. Então uma história de 21 pontos é uma história que vai levar as 3 semanas, uma história de 8 nem tanto. Então a gente já consegue medir dessa forma. Então não é a pessoa que define. Entendi. O time define em conjunto e sempre tem um líder que define, putz, de fato é 21. Convergiu, a gente segue. Obviamente ele pode terminar antes e muitas das vezes a gente coloca, a pessoa acaba até atrasando um pouco, sabe? Legal. Então essa é uma forma de medir que ele não precisa estar presencial. Ele tem que entregar aquele produto, já está definido, já foi escrito, entendeu? E isso é legal, porque algumas pessoas utilizam o argumento do home office, se o cara tá entregando, tá tudo bem. Mas às vezes ele tá entregando metade do potencial dele. Mas tem que estar bem alinhado à meta, né? Para poder entregar de fato o que ele consegue entregar, né? Sim.
Sim. E render, né? E evoluir na carreira também, né? Porque ninguém consegue. Pô, o cara pega, fala que leva 10 dias, faz em 2 e os outros fica vendo vídeo no YouTube. Se tiver vendo giro de ideias, beleza, né? É o da meta. O cara tem a meta de 100 mil, ele bate na primeira semana. É praticamente a mesma coisa. Então, e se acomoda. Eu acho que tem que ter processos e cultura que permita fazer isso. Então, hoje o modelo ágil, seja Kanban, seja Scrum, seja Safe, ele permite que a gente tenha esse controle sem ter um microgerenciamento, entendeu? De estar próximo, de ver a pessoa fazendo. Legal. Boa. Brunão, traz um tema aí pra gente. Eu queria, eu tô até com uma pergunta. Eu tô com uma pergunta polêmica aqui e eu queria trazer primeiro pro Marcelinho, né? A pergunta é a seguinte, Marcelinho. No longo prazo, você acredita que o modelo remoto prejudica a carreira da pessoa? Questão de network, visibilidade, qual que é a sua visão? Eu acho que a pessoa poderia estar melhor se tivesse presencial, evoluir na carreira mais rápido, de júnior para pleno, sênior. E até aparecendo para as outras pessoas da empresa. De repente, quem não é visto não é lembrado? Quem não é visto não é lembrado. De repente você tem uma área ali que o gestor ali, ele falou, cara, que cara bom, o cara senta, resolve o problema, vai para lá, vai para cá, eu vou dar uma chance para ele. Eu vou trazer ele para minha equipe. Isso não tem, você não consegue ser visto. Você consegue ser visto ali na sua reuniãozinha que você tem ali todos os dias, mas você não consegue demonstrar efetivamente proatividade. Sim. E até no negócio, a gente sabe assim, a gente não pode ser hipócrita que uma relação de trabalho é uma troca. O gestor quer resultado e em troca dá um salário pro colaborador. O colaborador, ele é livre para ele fazer a carreira dele. Então ele tá numa empresa, ele é livre para ele falar assim, cara, ali tem uma oportunidade melhor. E de repente, numa reunião de negócios, num bate-papo informal, a gente já percebeu em alguns casos, às vezes tá numa reunião de negócio, o cara que está fazendo a sua reunião viu você um puta talento, um puta cara e te faz uma proposta de um melhor cargo. Então eu acho que pro seletista, principalmente, ser visto, ser presencial, mostrar proatividade, eu acho que impulsiona a carreira. A forma como a pessoa se comunica, né? Hoje a maioria das vagas que a gente abre é o famoso quem indica, né? O QI, né? A pessoa vem por indicação de uma pessoa que já trabalhou. Não, traz esse desenvolvedor que o cara é bom. Mas ele foi visto, né? Foi visto. No meu caso, talvez home office ou não, antes da pandemia não, mas o cara foi visto, né? Acho que é um ponto importante que eu concordo com você. Eu concordo muito com o Marcelo. Eu acho que, trazendo ainda o trabalho híbrido, né? Eu acho que a gente consegue equilibrar. Mas realmente, eu até trazendo minha trajetória aqui, eu consegui muita coisa estando perto de pessoas, né? Tanto de negociação, né? De conseguir margem para trazer negócios. E até comentei com você, né? Um pouco mais cedo, que eu ia na mesa ali pedir, né? Eu trazia um negócio, um big deal, e eu falava, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu acho que no remoto, eu não sei se eu conseguiria ter esse poder ali de negociação quanto no presencial, né? Só que, cara, daria pra equilibrar, né? Um exercício. Não precisaria estar todos os dias na empresa pra ter isso. Vamos fazer um exercício. O Brunão, ele foi convidado pra participar do podcast, porque no app que ele foi convidado, que ele veio participar, a gente sentiu uma sintonia muito grande. Falou, cara, esse cara aqui ele vai agregar muito ao podcast. A energia ali. A energia, o quanto o cara... A fisionomia do interesse. Será que se a gente tivesse um podcast onde eu ficava na minha casa, o Dodô na dele, os meninos na dele... a gente estaria aqui hoje? A gente teria sentido essa sintonia? Não. Principalmente no primeiro momento ali. Agora, você abre isso para as milhares de oportunidades ou os milhares de coisas que tem no seu dia a dia. O quanto de coisa a gente não tá deixando para trás. Eu até comentei com o Dodô, uma coisa que mudou da minha cabeça do ano passado para esse é o networking. Eu não levava a sério o poder do networking. Hoje, cara, o network, ele te leva a lugares que você nem imaginaria estar. Muito. Ele abre portas que se você não estivesse lá, presencial, conversando, falando, ele não abriria. Então isso, o home office, ele acaba limitando, ele acaba deixando você num isolamento social, na frente do seu computador, no seu quarto de 20 metros quadrados, e que não te permite você explorar o tanto de oportunidade de coisa que tem por aí. Você colocou um bom ponto, Marcelo. Eu tô convergindo pro seu lado e tá sendo difícil. Você veio com bons argumentos hoje. Mas é a questão de você... Por exemplo, esse time, ele vai estar limitado àquela squad, a trabalhar para aquele cliente. Quando você está no presencial, você vai ver pessoas de outras áreas que às vezes não tem nada a ver. Você vai falar com o cara do RH, você vai ver o cara que limpa a impressora, você vai ter outras conexões. Vai falar com o líder de um outro projeto, de uma outra... Porque a Accenture tem quase 800 mil funcionários. Imagina o número de possibilidades. Eu não estou gostando de trabalhar com Salesforce, eu quero trabalhar com SAP. Mas você nunca vai ser visto pelo cara de SAP porque você está dentro. Você está limitado. E isso eu acabo concordando com você, cara. Gostei do ponto. E aí, Dodô? O que você acha? Atrapalha, então, Dodô? Não, eu concordo também com
por isso que eu, de fato, defendo o híbrido, né? Eu concordo com o Marcelo, realmente o homem veio preparado, ele defendeu muito bem essa questão do presencial, só que eu acho que não precisa estar todos os dias na empresa. Eu ainda defendo essa tese ali que a gente consegue ter um equilíbrio e poder, né? Sei lá, fazer 4-1, não tem problema. Pegar uma sexta-feira para se organizar, até para dar uma qualidade de vida para o funcionário e também aquela negociação, né? Como a gente falou, você pode reter ali talento, pode ter uma limitação se você oferecer hoje 100% presencial. Porque eu acho que as pessoas estão procurando hoje novas funções ou trocar de empresa justamente por conta desse modelo. Se às vezes é 100% presencial, ela prefere trocar de empresa para ir no modelo híbrido ou 100% remoto. Mas 100% remoto eu não sou a favor. Eu acho que realmente vai limitar ela de várias coisas, como você trouxe vários exemplos. Mas eu acho que 100% presencial também você, né, deixa ali o colaborador muito limitado de algumas coisas que eu acho que precisa ter, tanto até para a vida pessoal, que em casa você consegue equilibrar. Nem que seja um dia, mas todos os dias na empresa, eu não sou a favor. E, só para terminar, eu acredito também que tem a função. Né? Tem pessoas hoje na empresa que trabalham na área técnica. Então, assim, às vezes é um suporte N1, N2. Cara, de fato ali, dependendo se for um suporte... Ele tem o prazo e tem que fazer, né? É igual o meu exemplo, né? Exato, e tinha o colaborador hoje técnico na empresa, ele precisa estar 100% na empresa porque ele precisa arrumar a máquina. Não tem como você fazer isso de casa. Fisicamente. Fisicamente. Mas o antigo emprego dele, ele fazia o acesso remoto. Ele prestava serviço para o banco, era o suporte N1, N2, e ele arrumava a máquina de forma remota. Eu não acho que ele precisa estar na empresa. Assim... Todos os dias. Ele poderia fazer híbrido, né? Como assim, ele trabalhava dessa forma. E eu acho que ele consegue ter essa qualidade de vida e trabalhar, né, feliz, que eu acho que é importante também você ter essa troca com o colaborador. Então, assim, 100% presencial, eu acho que é um pouco complexo, porque a gente tem que falar um pouco das funções, mas eu acho que até na área comercial, que é a minha, dá para equilibrar no híbrido e ser produtivo. Mas nesse ponto que você colocou, você atende essa necessidade do cara ter um dia que ele possa buscar o filho na escola e tal, e atende a parte do Marcelo. Se você for 4 vezes na semana, você vai ser visto. Não é um dia que vai fazer diferença, entendeu? Exatamente, Bruno. Por isso, o híbrido. Ou até 3 no presencial na empresa e 2 em casa, não tem problema. Mas eu acho que a pessoa, assim, falando resumidamente, se a pessoa ela não tiver afim, cara, pode estar no presencial, home office, híbrido, não vai funcionar. E eu acho que, basicamente, ali de 3 a 6 meses você consegue ter uma percepção. No presencial, acho que fica mais evidente quando a pessoa não tá afim. Você consegue perceber antes. Eu acho que aí esse prazo cai ali até, às vezes, no primeiro mês ali você já fala, essa pessoa... Porque às vezes a pessoa tá entregando, mas às vezes ela tá entregando, talvez ela tá não entregando na maneira que ela poderia entregar. Na qualidade esperada, ela né? tá com o corpo mole. Cara, então existem muitas possibilidades ali, né? É complexo. E assim, a gente que é líder, a tecnologia, ela mudou o sentido da forma que os líderes estão trabalhando. E eu vou trazer um pouquinho para a liderança. Vamos sair um pouquinho dos seletistas, mas para os líderes, para os gerentes e etc. Hoje, por exemplo, você trabalha com celular. Você não precisa estar fisicamente na frente de um laptop para você estar trabalhando. Você consegue fazer aprovações no celular, você consegue mandar mensagem para sua equipe no celular. Sim. Então, às vezes... Eu às vezes chego na empresa 9h30, 10 horas da manhã, mas eu tô trabalhando desde as 7. Eu já fiz infinitas coisas no meu celular. Se você falar assim pra mim, cara, o mundo ideal é assim, eu te diria o mundo ideal é assim. Não precisa cobrar o funcionário, tá sentado na mesa dele, despachando e tudo mais. O mundo ideal, ele não é assim. O mundo ideal é assim, o mundo real não é assim. Por isso que eu faço esse paralelo com o socialismo. O socialismo é lindo na teoria, é perfeito. Quem não quer igualdade, quem não quer que todo mundo seja igual, quem não quer que todo mundo tenha acesso a tudo, quem não quer distribuição de renda, todo mundo quer isso. A teoria. Mas não funciona. Mas você não acredita, prática, ela é dura. A prática, ela é diferente. Mas você não acredita, Mar, que isso também é uma responsabilidade do líder ter uma cultura forte ali dentro do seu time para que ele não precise fazer o microgerenciamento e ele contratar as pessoas corretas que tenham a responsabilidade ali e estejam remando para o mesmo lado? Eu acredito que é impossível fazer uma cultura organizacional, um engajamento do seu time 100% home office. Você precisa ter, que seja um dia, vamos pegar um exemplo extremo, que seja um dia presencial, o híbrido um dia presencial. O líder sem esse dia, é muito difícil fazer esse gerenciamento.
Então, é claro que nem você falou assim, pô, numa área de suporte, por exemplo, você até consegue, por meio de indicadores, KPIs e etc., fazer esse negócio. Cara, quando você fala de um líder que tem outros líderes embaixo da sua aba, outros departamentos com diferentes funções, atribuições, obrigações, você juntar tudo isso distante é muito difícil. Não, é porque o que você tá falando, eu vivo exatamente isso, né? Hoje, com as 11 squads, eu tenho 11 líderes, fora as 60 pessoas que estão abaixo deles. E eu confio em cada um, cara. Então, eu tenho... Cada um tem sua rotina de reuniões diárias e eu não preciso estar lá para saber que ele tá tendo a minha visão. Obviamente tem alguns ajustes de rota ou não, e eu sei que tecnologia é diferente dos outros meios, mas eu tenho uma cultura ali com eles, eu tenho um senso, eu contratei, então eu sei o que eles podem render, sabe? Mas, Bruno, é diferente, porque você tá liderando líderes. O líder é o cargo de confiança que você falou. Sim. Ele, talvez a dificuldade seja desse líder liderar os seus analistas, os seus suportes no dia a dia. Porque liderar líder, pô, faz sentido. Eu tenho um gerente de produção, eu tenho um gerente administrativo, um gerente financeiro, um cara da minha confiança. Mas você não aceitaria ele trabalhar de home office confiando nele? O líder? É. Eu aceitaria. Porque ele é líder. Ele é cargo de confiança. Ele é um cara que vai entregar, entende? Tô polêmico, pô. Não, eu peguei a maldade. Mas faz sentido. Mas eu acho que o home office a gente não tá falando pros líderes, porque o líder ele já trabalha num eterno home office. Ele trabalha num... 100%, né? O meu team está no celular, é o que você falou. Exatamente. Eu acordei, eu já tô olhando se chegou alguma coisa, como é que eu posso direcionar meu dia. Ou até mesmo depois do trabalho. Puta, já jantei, já fiz o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver como é que vai ser amanhã, né? Sim. E aí faz sentido. A minha proposta e a minha dificuldade é para cargos que não são de confiança, cargo de seletista, que tem que bater ponto. Essas pessoas, para você controlar e que assim, você vai falar, você vai ter numa empresa 90-10, você vai ter 90 cargos de não confiança e 10 de cargo não confiança. Então assim, 90% é esse cenário. A liderança assim, não era home office, mas a liderança desde sempre, você vai ter gestores que não precisam estar sentado na sua cadeira fazendo as coisas. Você vai ter mais flexibilidade, você vai ter mais trabalhos externos, visitas a clientes. O cargo de liderança, ele traz isso para você. Só que os outros 90%, que é quem faz a operação, a execução na prática, tá nesse outro cenário. É bem polêmico. Aí alguém vai dizer assim, pô, só líder pode, funcionário não. É o que eu tô pensando. Essa classe aqui tem esses privilégios. Aqui... O mundo é o que é. O mundo ideal é lindo. Todo mundo se iguala, todo mundo fica... É lindo. Pô, o socialismo... Ô, Karl Marx, você é um gênio. A sua teoria é magnífica. A prática, as coisas são como elas são e a gente não pode fugir disso. Bacana. O homem veio com a polêmica brava. Afiado, né? Mas eu acho que convergindo em tudo, eu acho que eu concordo com o Marcelo. Defendo também o modelo híbrido, né? Mas eu acredito também que é o que a gente convergiu aqui, que algumas posições você não precisa estar ali cobrando a pessoa. A gente entende ali que a pessoa que trabalha bem vai trabalhar bem de casa, não vai trabalhar bem presencial. Então acho que a gente conseguiu convergir ali nesse cenário. Eu tenho uma pergunta aqui, né, que é de liderança também, então vou direcionar para o Marcelinho e a gente complementa com ele, tá? Claro. Você acredita que no modelo home office, Marcelinho, os líderes não estão se sentindo inseguros em gerir uma equipe por não estar vendo aquele famoso o olho do dono que engorda o gado, e aí o líder não está preparado com alguma certa habilidade que ele deveria ter e deveria estar mais... Gosta de ter aquele controle da visão, de ver o que o cara está fazendo, aquele controle de, putz, eu tô vendo que ele tá aqui, eu vi que ele chegou no horário, mas não sei o que ele tá entregando, entendeu? Então você não acha que tem um pouco também da liderança ter um pouco de insegurança por estar à distância, de não ver o que o cara tá fazendo? É o mesmo dado que eu trouxe da Microsoft. 85% por líderes da Microsoft não acreditam que os funcionários estavam fazendo o que deveriam ser feitos. E outra coisa, Bruno, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais pessoas jovens em cargos de liderança, em cargos estratégicos. Ah, com certeza. E talvez essa pessoa... a gente pode ter líderes que ficaram líderes depois da pandemia. Meu caso. Então, essas pessoas, elas não compartilharam, elas não foram líderes no modelo tradicional, no modelo antigo. Que o líder tem uma mesa com a portinha fechada e você lá vai visitar ele, sabe? Lembra? E isso traz pro líder
uma segurança e ele começa a conhecer os atalhos. Você já tem um olho no olho. Então, às vezes, tem líderes, eu não cheguei nesse estágio, mas tem líderes que pela chamada de vídeo, pela experiência que ele tem, ele consegue, pela chamada de vídeo, identificar se aquela pessoa ela tá insegura, se aquela pessoa ela tá... Mas isso é o quê? É os anos do presencial, os anos da cultura, os anos que ele tava no campo de batalha que possibilita isso para ele. O líder da geração Z, vamos chamar assim, que começou depois da pandemia, ele não tem essa experiência, ele não tem essa bagagem. Então talvez falte isso para ter esse ciclo. Então acho que é mais ou menos nisso o que eu penso. Mas eu acredito que para os meus líderes eu confio 100% neles. E até porque se eu não confiar, eu não tenho o cara não pode ter um cargo de liderança. Eu não confio que 100% dos meus líderes tenham a confiança nos funcionários deles em home office. Dali pra baixo, né? Você fala, né? Eu como a ponta do iceberg, e acredito que eles também não. Sim. E você, Bruno, o que você acha? Cara, eu acho que, como o Marcelinho comentou, né? Acho que quem veio desse modelo antigo de estar 100% presencial, acho que as pessoas sentiram muito, né? Porque ali no dia, você sabe o horário que chegou. Eu já tive alguns casos de ciclo de pessoais que a pessoa, quando foi pro home office, a pessoa olha se a pessoa tá ausente ou não. Quantos minutos, porque mostra, né, dentro das plataformas. Cara, isso não é gerir pessoas, cara. Isso você tá gerindo o tempo dela, não tá gerindo entregável. Então, eu acho que o líder, no momento que se mudou para o modelo de home office, dado a pandemia, e todo mundo teve que se adaptar, não teve jeito, faltou mostrou um pouco de fragilidade na liderança, de como ela gera a equipe, de como ela gera os resultados. Então, eu não preciso estar te vendo para saber que você está entregando, porque eu sei a sua meta, eu sei o seu entregável. Então, eu acho que tem um pouco de insegurança do líder, aí vai lá atrás de eu pegar aquele cara que é muito especialista, que ele não se desenvolveu para ser líder. Então eu acredito que o home office também trouxe um pouco de mostrar as fragilidades da liderança, sabe? A gente tem N exemplos de dados aqui, né? Que 75% das pessoas que se demitem é por causa do líder. Então, acho que tem uma fragilidade muito grande e o home office expôs isso. Porque eu não estou controlando. Hoje, o ser humano adora controlar, tá perto, ver o que a pessoa tá vendo, mandar ali. Então, acho que o set de skills que um líder tinha presencial, ele teve que se adaptar. Até mesmo para quem não conhece tecnologia, tem gente que não consegue conectar num Zoom da vida, tem uma certa dificuldade. Então, teve uma mudança abrupta muito grande, né? Que foi o famoso 10 anos em um, dada a pandemia, que os líderes tiveram que se adaptar e alguns não conseguiram. E isso mostrou uma fragilidade de ter que voltar para o presencial. Mas eu acredito que uma cultura forte, né? Tendo ali um time que você confie, coeso, né? Principalmente no mundo de tecnologia, eu vou falar do que eu conheço, eu não preciso estar perto para fazer acontecer, para sair o resultado que eu quero. Porém, a questão do network, eu acho que presencial é um fato. E né? eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. O Brunão trouxe o ponto que os líderes do presencial, alguns não conseguiram se adaptar ao modelo digital. Cara, eu acho que a maioria. A maioria. Agora, será que os líderes digitais, voltando para o presencial, conseguiriam entregar? Porque eu percebo um rompimento de tipos de liderança. Um líder que precisa do olho no olho e um líder que consegue se dar bem no digital. É mais difícil o líder de antigamente se adaptar ao digital ou o líder do digital se adaptar à liderança de antigamente? Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que o líder, a maior dificuldade, eu acho que é do presencial para o digital. Principalmente pelo como eu comentei, né? O set de ferramentas aí que o cara vai usar de tecnologia. Às vezes o cara é um gerente de operações, nunca precisou usar uma ferramenta ali e o cara se perde, né? Não consegue usar a tecnologia a seu favor. Eu acho que talvez um líder que talvez não virou líder durante o período ali de home office, mas ele já tinha um modelo presencial antes disso, então ele já conhece como é que funciona. Então eu acho que a mudança foi muito mais pesada para quem era líder presencial e teve que fazer essa migração muito rápida, sabe? Uhum. Então eu acredito que com certeza que a diferença seria nisso. É que eu tô trazendo algumas coisas atrás, assim, que o home office, o cara, às vezes ele tá insatisfeito com você como líder dele. Sim. Ele desligou a câmera e ele fez cara feia. Como o líder digital agiria se na hora que você tá falando com o funcionário fizesse a cara feia na hora pra você? O cara antigo, ele tem esse lastro. Ele já passou por essas situações. Sim. Pro líder novo é uma coisa nova. Então, ele conseguiria manter a equipe? Ele perderia a equipe? Como que seria a atitude dele? É coisas que o presencial vai trazer essa cancha
para o digital. Então, acho que tem o outro lado também. Eu acho que para os antigos a tecnologia pode dificultar, mas para os novos é os casos do dia a dia, a insatisfação da pessoa, o modo que a pessoa vai reagir, se ela vai te responder mal. Ligou a câmera no home office, o cara tá te xingando ali, filha da mãe, lá. No presencial, o cara não tem esse no tempo. presencial você também consegue sentir, né? Tipo, o cara chega todo dia 9 horas, hoje o cara chegou 9h45, não deu bom dia. Você já sabe que o cara não tá no bom dia ou que tá acontecendo alguma coisa na vida dele, né? Isso no digital a gente não consegue sentir de fato. Porque você vai ter ali, vamos supor, um líder que ele tem 5 pessoas na sua equipe. Ele vai ter homem, vai ter mulher, vai ter pessoas que gostam de chegar mais cedo, pessoas que saem mais tarde. E o papel do líder é identificar essas pessoas e fazer todo mundo remar pro mesmo barco. Sim. O presencial é essencial para isso. Você precisa mensurar isso. O híbrido, o home office, você perde um pouco desse controle. Você não sabe realmente o que a pessoa está sentindo do outro lado da tela. Ela ligou a câmera por 45 minutos, por 1 hora. Ela pode ter se mostrado um personagem para você. Ah, tudo bem, legal, sorrisinho pra cá. Desligou a câmera, fechou a cara, tá insatisfeita. Sim. Tá procurando emprego. O cara não tá vendo. Agora, tá num presencial, o cara saiu da sala, puto, porque assim, você não consegue disfarçar. No presencial não tem disfarce. Sim. É você. Então, se você tá insatisfeito, o cara vai ver na sua cara. Se você não quer estar ali, o cara vai ver na sua cara. Sim. Faz muito sentido. Eu acho que a discussão também converge um pouco pro ponto de que vai muito do líder, né? Às vezes o líder, um cara puta estratégico para a empresa e ele funciona mais presencial, então ele vai ter que montar um time que aceite trabalhar no presencial. Exato. E no meu caso, não é que eu preciso de pessoas de outros lugares, eu vou ter que aprender a lidar daquela forma. Um cara antigo não conseguiria fazer a sua liderança. Não tem como, eu não tenho... Cara, poucas pessoas de São Paulo. Obviamente, às vezes eu falo assim, ó, tô indo no escritório, alguém quer ir, aí almoçar junto e tal, mas não é para trabalhar presencial, entendeu? Então eu tenho reuniões o dia inteiro, 100% Teams, câmera ligada e vamos que vamos, sabe? Sim, não é, mas eu acho que a gente agora converge na mesma linha. Existem tipos de liderança, tipos de equipe que permitem, que tem que ser um líder que consiga trabalhar nesse formato, que consegue extrair o melhor do cara lá do outro lado do Brasil, que consegue a entrega, que consegue unir. E você vai ter equipes estratégicas de uma empresa que esse cara não vai funcionar, precisa de um cara mais presencial. Então, não acho que tá certo nem o líder digital, nem o líder presencial. Eu acho que ambos têm que se adaptar, mas eu acho que tem equipes que precisam de determinados líderes. E aí vai do líder principal identificar quais são esses e... Sim. Eu tinha, o Brunão, no presencial, quando eu trabalhava no presencial, os caras tinham um puta preconceito com líder jovem. A equipe mais velha não aceitava, e eu passei por isso. Eu passei por isso sendo um líder jovem na gráfica que eu trabalhava. Eu tinha, na época, 24, 25 anos. Eu não tinha um cargo de liderança, mas eu liderava uma atividade muito importante. E as pessoas mais antigas tinham esse braço a torcer. Mas era porque a minha atividade era específica. Eu era jovem, eu tinha disposição, então eu resolvia, ia pra lá, pra cá, blá, blá. O cara mais antigo não. Então, o meu líder na época, o Cleiton Dias, meu mentor, ele soube identificar e falar, cara, você por ser jovem, isso faz papel do líder. Fala assim, cara, você... Vai por aqui. Você é um gestor dessa forma. Você é um gestor de outra forma. Então, acho que unir as duas coisas, né? Acho que nem ser extremista. Não, é um ótimo ponto. Eu acho que é um ponto, assim, pode até soar um pouco duro o que eu vou falar. Mas o bom profissional, se ele tá insatisfeito, se a empresa mudou o modelo, cara, busque outra oportunidade no modelo que se adequa a você, cara. Exatamente. Se a parte ali pessoal de estar mais perto de casa é importante, você quer levar seu filho pra escola, concordo, busque um trabalho que te permita isso. É isso aí. Não reclame na empresa, não faça bravo, não faça. É isso aí. Não trabalhe menos, mude. Mesma coisa o líder. Tô insatisfeito, eu vou ter que ir presencial, cara. Eu gosto desse modelo. Cara, busque uma oportunidade que te adeque ao seu perfil. Entendeu? Perfeito. Exatamente. Eu acho que isso ajudaria e a gente evitaria muitos problemas, cara. Muitos problemas. Se tem mercado pros dois tipos de profissional, cada um vai pro seu lado. Mas vocês não acham também que depende muito do segmento da empresa? Sim. Acho que por isso que o que o Marcelo falou, eu acho que dependendo do ramo ali, dependendo se é uma fábrica... não tem como, né? A pessoa tem que se adaptar mesmo. O home office, ele é uma parcela muito pequena dos empregados hoje, porque a maioria dos empregados é chão de fábrica. Você vai ter uma equipe muito grande operacional, principalmente para empresas
fabricantes e etc. O home office é para equipes administrativas, em alguns departamentos. Então, você percebe que é uma coisa muito... Tanto que na pandemia você teve lá, entre os lockdowns, as empresas de atividade emergencial, me fugiu o nome agora, que não podia parar. Área da saúde. Área da saúde. A minha irmã trabalha no Butantan. Minha irmã não teve um dia de home office. Aí você fala assim, o cara que vai controlar... Não tinha como. O cara que vai controlar a máquina, como que ele vai trabalhar de home Não office? tem como. O cara que tem um bar, como o garçom dele vai servir de home office? Não tem como. Entendeu? Então, às vezes, eu falo muito isso. Hoje estão colocando robô, né? É o futuro, é o futuro. É que a gente vive numa bolha onde os nossos trabalhos estão sintonizados. Exato. E a gente percebe que tem muita gente do nosso círculo em home office. Se a gente extrapola isso e leva para mais áreas das indústrias, etc., você vai perceber que é uma parcela pequeníssima. Não, esse é um ponto. Eu estava até olhando aqui em dados, acho que 7,4 milhões de pessoas têm o teletrabalho no Brasil. Então, tipo assim... Muito pouco. Muito pouco, cara. A gente tem o quê hoje? 200 milhões de... Na área de tecnologia eu tô numa bolha mesmo, né? Eu não sei. Por exemplo, meu sogro é vendedor. Eles querem que ele faça home office, ele quer ir presencial, cara. Exato. Ele quer ir, cara. Vou pagar o Uber, ele não tá nem aí, cara. Ele quer tá lá. Ele quer resolver. O cara não faturou, ele vai na mesa do cara. Porra, eu acho isso dá muita diferença. Fundamental. Ele vai na mesa do cara. Ele fala pra mim, cara, eu não me adapto. Eu fico aqui de casa, eu não me adapto, cara. Eu preciso tá lá, eu preciso ver acontecer. Eu quero a venda de ponta a ponta. É isso aí. E tem um ponto também que eu acho que faz bem também, né? Tá perto de pessoas. Sim. Muito, a questão cara. do seu sogro, eu acho que ele vai além do trabalho presencial. 30 anos vendendo e o cara falar isso, ele tem bagagem pra falar, né? Que é válido. Com certeza. Porque tanto o almoço de trabalho, quanto as confraternizações, tudo isso, cara, querendo ou não, faz parte do negócio ali, sabe? Sim, com certeza. Você vai pra por exemplo, algumas empresas de tecnologia antes da pandemia, eu nem sei se tem isso mais, tinha aquelas salas de descompressão. Tinha uma mesa de sinuca, um escorregador, ping-pong. Pô, eu acho isso... Videogame. Acho que isso é legal pra caramba, cara. É legal. Pô, vai lá esfriar a cabeça. Ninguém é máquina, ninguém é robô. Sim. Exatamente. É igual férias, né? Tem empresários, e eu fui esse cara por um tempo e hoje eu mudei um pouquinho, que é aquele cara que não tira férias. E férias é essencial pra você esfriar a cabeça. Mesmo que você tá resolvendo alguma coisa pelo celular... Você vai renovar. Isso faz parte do trabalho. E eu acho que também você tem uma boa noite de sono. E isso expande até ideias novas, né? Você vai ser mais... No batente ali do dia a dia, você não consegue pensar em coisa diferente, né? Como fazer alguma coisa diferente dentro do seu trabalho, né? Sim. Pô, happy hour faz parte da cultura de você estabelecer relacionamento, de você estabelecer amizade. Cara, isso é um ponto importante. Eu gosto de voltar pra casa, mas tô na prática de tentar uma vez por mês participar do happy hour e, cara, você conhece a pessoa como pessoa. Exato. Ela vai falar da família, da pessoa que tá doente, você vai falar que, pô, eu também passei por isso, e aí você cria relação. Aí, no dia que você precisar dessa pessoa, ela vai te ajudar, entendeu? E vice-versa. Isso faz parte do jogo. O laço, né? E ela vai te olhar de outra O forma, laço sentimental, né? De repente, você vai falar com o departamento, o cara fala assim, não, meu prazo aqui é 10 dias de te entregar. Pô, você tem um relacionamento com a pessoa, ela faz em 3 pra você. Seu chefe vai falar, caramba, esse cara aqui conseguiu... Você tá se aparecendo, você tá se mostrando. Mas é só pelo relacionamento de estar próximo, né? Acho que é muito... E até, às vezes, assim, você tá no dia ruim, todo mundo tem dia ruim. Sim. Às vezes, no dia ruim, você vai falar com a pessoa durante o expediente, a pessoa, de repente, vai te dar uma resposta mais ríspida. Mais atravessada, né? Aí, de repente, no home office, ela... Com a guarda baixada, ela vai falar, puta, meu filho tá com um problema. Você vai falar assim, cara, peraí, eu entendi o motivo dela ter sido ríspida, né? Sim. Você consegue atravessar o profissional e você chega no pessoal, nas relações humanas. Porque no fim do dia, é relações humanas. Sim. Empresa não vende pra empresa. Pessoa vende pra pessoa. Elas são representantes da empresa. Empresa não faz negócio com empresa. Dodô não faz... Dodô faz negócio com o Marcelo. Sim. Select Code não faz negócio com Magna. Então, relações pessoais. No fim do dia, relações pessoais. E como você mantém relações pessoais por uma tela? No digital, né? É difícil, cara. Não, concordo. Muitos pontos importantes, o homem... né? Ele veio afiado, né? Eu devia ter me preparado mais para debater com ele. Tá doido. Mas eu acho que a gente chegou num ponto bacana. Acho que
Estamos perto ali dos finalmente aqui, né, Dodô? Mas eu acho que há um equilíbrio, né? A gente falou muito também desse segmento. Tem área que não tem como. Você precisa estar 100% presencial. Mas eu acho que o Marcelo concorda também que... Né, ir 4 vezes ali no escritório e eu acho que acho que a gente convergiu também, né, Mad? Que a pessoa, depende da área de atuação dela, não precisa estar presencial. Exatamente. Né? Exato. E Então, até economia pro gestor. É mais barato pro cara, muitas vezes, manter o profissional em home office, entendeu? Então, locomoção, de repente, por exemplo, vamos por... até aluguel de uma sala maior, né? o Do custo, escritório Isso maior. exatamente o que eu ia falar, o custo fixo de aluguel de sala. Hoje as salas rotativas, elas fazem... Tinha um outro dado que eu peguei aqui, as empresas economizaram com home office 15%, cara. É muita coisa, né? É bastante coisa. Então, Mas assim, pode estar perdendo em outro lado que a gente não consegue. Intangível, né? Mas ali no Bitbyte ela tá ganhando 15% de economia, cara. sim, faz sentido botar na balança e ver o que vale a pena, quem vale a pena, quais pessoas, quantos dias. Sim. Eu não sou aquele cara, odeio. Se eu pudesse, não teria. Em nenhuma posição. Se não tivesse inventado o home office, excelente. A gente a gente faz o trabalho flexível, a gente cria lá uma vez a cada 15 dias, um dia pra você ficar em casa. Você cria formas, como tinha antigamente, né? Não era desse nível. Eu acho que o home office, eu acho você perder uma pessoa porque ela não quer trabalhar presencial, na minha cabeça, é um malefício que o home office trouxe. Entende? Se não tivesse a ideia do home office lá atrás, você não teria esse tipo de profissional. Mas eu acho que a gente vai caminhar por um lado que cada vez menos a gente vai ter esse modelo e mais a empresa vai desenvolver estratégias para entregar ali um dia, 2 dias, mas sem ser essa coisa automática, sabe? Eu acho que hoje o profissional, não quero trabalhar presencial. Beleza, acho uma vaga híbrida. Não trabalha aqui. Você não quer trabalhar aqui presencial, não trabalha aqui. Eu acho que na hora que começar a diminuir isso, as pessoas vão ficar sem opção. Então, é o socialismo. Home office é o socialismo. Cara, tem um case que eu quero só comentar rapidamente. Tem um canal que eles fazem, tipo, o dia com o CEO da empresa. E eles fizeram com o iFood, né? Com o CEO do iFood. E eu achei muito interessante, porque ele já começa o episódio falando que... Ele é a favor, né? A favor do 100% home office. E assim... não dá pra falar nada contra o iFood, né? Não dá. Eu vou mandar pra você, Marcelo. Você assistiu esse? Não, é que o dono do iFood, ele não registra os entregadores, né? Então não é profissional, porque eu queria deixar os entregadores de home office. Vamos ver se vai fazer assim, quem quer entregar o lanche? Tem como. É o que eu falo, pra algumas áreas, de repente na empresa dele, a cultura que ele criou é opcional ir pro escritório. Mas é bonitinho o discurso. E é engraçado porque o escritório do iFood é uma baita estrutura. Então, assim, tem quadra pra pessoa poder utilizar antiga BB. lá. Então... Que era enorme, né? Exatamente. Lembra? E acho que eles têm um escritório também em Alphaville. Acredito que sim. Tem Alphaville. E o iFood aquela cidade do Mercado Livre, eu acho que eles estão criando... Mas o iFood, ele é muito digital também, né? Eu sei que o produto final dele é a entrega, né? Mas ele é muito digital, né? O produto em si dele é um aplicativo, né? Então ele parte do mesmo conceito do meu, que eu também desenvolvo aplicativo em dados momentos, além do CRM. Então, ele tem que pegar a melhor pessoa, independente de onde ela estiver. Se tá em Recife, o escritório aqui em São Paulo, eu não vou buscar a pessoa. Sabendo que ela entrega, sabendo que ela tem responsabilidade, ele vai buscar o talento onde quer que esteja. Isso ajuda, né? Na diversidade de pensamento, tô buscando em outros lugares, não fico limitado aqui, porque aqui na bolha, principalmente aqui no que tange a Salesforce, a bolha de São Paulo tá trabalhando em alguns lugares, né? Nas Big Four, né? Você vai buscar gente boa onde, entendeu? Então, acho que é um ponto a se pensar também. Mas acho que a gente convergiu um pouco para os 3 modelos que têm seus benefícios, né? Exato. Seja pessoal, né? De a pessoa ter uma gestão de tempo, estar mais próximo da família no home office, né? Mas desde que, cara, a pessoa trabalhe bem independente do modelo, sabe? Acho que esse é o ponto principal. E se ela está insatisfeita, que ela busque uma oportunidade que se adeque ali ao modelo de trabalho que ela mais gosta de trabalhar, entendeu? Exatamente. Isso aí. Não culpar tudo e todos, né? Por conta só reclama, né? É. A pessoa que só reclama, tá bom. Se o cara não quer trabalhar, meu amigo... Não tem lugar, não adianta, né? Bom, estamos chegando ao fim. Tem mais algum ponto? Eu posso fazer Eu queria fazer um bloco aqui que eu acho que vale a pena. Posso? Claro. Que eu acho legal a gente compartilhar. Vocês teriam alguma dica de algo que vocês estão lendo, estão estudando, algum documentário que vocês assistiram, algum canal de YouTube novo, ou até mesmo um podcast para compartilhar com a galera? Não precisa ser do tema,
Não necessariamente, algo que tá agregando aí na vida de vocês. Cara, eu tô lendo o livro Spin Selling, que é de vendas. Quanto tempo você tá lendo esse livro aí? Já tem um tempo que eu tô lendo ele, mas tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Cara, eu acho que é um livro, assim, muito interessante. Foi indicado pelo um ex-diretor da empresa que eu trabalho. E, cara, de fato, ele acha que qualquer vendedor que quer crescer, que quer melhorar seu relacionamento, inclusive que pensa que tem ali também no seu segmento vendas grandes, que tem que ter um contato ali com o CEO, com o diretor, cara, esse livro é excepcional. Então, Spin Selling de vendas, eu tô na metade do livro, não terminei ele. Cara, ele dá alguns insights ali que realmente faz muita diferença de como você aborda, de qual é o ponto principal para você chegar ali na parte do fechamento. E você tá conseguindo usar no dia a dia, Dudu? Tipo... Cara, tô. Legal. E ele abriu muito minha cabeça. Isso é importante. Cara, não é, né, não vai, que não fique estranho da forma que eu vou falar, mas eu acho que eu já usava a forma Spin ali, de usar no meu dia a dia, só que eu não sabia. Eu já fazia as etapas que o livro traz, Legal. né? Só que, cara, ali tem conceitos técnicos, né? Tem mais experiência. O porquê que eu tô fazendo isso, né? E aí fica meio que enraizado, né? Exatamente. Ou seja, agora eu tô, de fato, usando ali o processo que o livro traz, né? E às vezes eu Legal. fazia inconsciente, né? Mas eu fiquei feliz com isso porque eu acho que eu fazia da forma que ele traz. Que legal. Mas, cara, qualquer vendedor... SDR, enfim, tem que ler esse livro. Spin Selling eu não terminei e só a metade dele já me trouxe... É igual a Bíblia de muita vendas, né? Leitura obrigatória. cara, eu acho que... Nossa, tem eu tô 13 anos já na área comercial e eu não tinha lido esse livro, então eu acho que foi um pecado, mas graças a Deus eu consegui ter bons resultados ainda assim, mas eu tô lendo esse livro e eu recomendo. E na real, Dudu, que até um ponto que tem um livro que eu queria indicar, eu não sou de vendas, cara, chama Bora Vender, do Alfredo Soares, que eu gostei muito. Ele fala que todos nós somos vendedores em algum momento, né? Independente se meu cargo não é, eu tô vendendo minha imagem, a gente tá aqui, a gente tá vendendo algo, né? Então, tipo, isso eu acho muito louco, você ter essa cabeça de vendedor. E ele coloca isso como uma... Tem gente que não... eu tenho até vergonha de falar, cara, ele fala, cara, vendedor é a profissão mais importante que existe, sem ele não tem nada, exatamente, né? Então, eu acho muito legal. Tem uma frase, Brunão, dentro do que você falou, do Bruno Van Enck, é o fundador da Corleone, da barbearia Corleone. Ele tem, inclusive, lá na bio do Instagram dele, escrito assim, não existe nenhuma profissão, só existe uma profissão no mundo, vendedor. Ou seja, ele fala por trás dessa frase, que ele, pelo menos, não sei se foi ele que trouxe, assim, né? Mas ele defende muito essa frase, falando que todo mundo vende, independente da sua área. A gente sempre tá vendendo alguma coisa, ou às vezes não exerce a função ali em si, mas às vezes um médico ele tem que vender ali pra você. A ideia do tratamento. Exatamente. Ele eu tenho que vender a ideia do caminho a seguir num projeto digital, mas não tô vendendo dinheiro ali, eu tô vendendo uma ideia, e é uma venda, né? Ou quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é uma venda, você tá se vendendo. Muito louco. Eu concordo com ele. Eu queria fazer um comentário complementando, porque só existem dois tipos de venda, né, que você vai fazer. Ou você vende seu produto ou serviço, ou você vende seu tempo. Sim. Porque o Bruno que trabalha, você que trabalha, o que vocês estão fazendo é pegando ali 44 horas do seu dia e vendendo para uma empresa a troco de um salário no final do mês, uma bonificação e etc. Então, o assalariado, ele tá vendendo alguma coisa. E ele tá vendendo o tempo dele. E eu acho que não tem nada mais importante nessa vida que o nosso tempo. Perfeito, meu. Né? Então, assim, o quanto que vale o seu tempo? Eu falo muito isso para as pessoas que querem empreender. O quanto que vale o seu tempo? Você está deixando uma empresa precificar o quanto que vale as suas 44 horas semanais? Os seus 26% do seu tempo da semana é dedicado ao trabalho. O quanto que vale esses 26% do seu tempo? É um ponto... Então, é um ponto forte. E aí você fala, cara, eu vou vender meu tempo ou eu vou vender meu produto e serviço? E isso, para quem quer empreender, o pessoal de casa quer empreender, faz essa reflexão. Nossa, eu vou trazer um tema até de um casal que fez o nosso ensaio de noivado. E eles falaram, né, as pessoas barganham muito com o tema de fotografia, né? Uhum. Não, é só tirar uma foto. Aí ele fala assim, pô, eu tô 10 anos estudando isso, olha o tempo que eu dediquei. Pra eu cobrar o valor que eu tô te cobrando, é todo o tempo que eu me dediquei pra tirar esse tipo de foto, entendeu? É aquele recibinho, né? R$1 pra apertar o parafuso. O cara cobrou R$100. O cara falou assim, pô, R$100, que caro. R$1 é o aperto do parafuso. Os 99 é o tempo que ele dedicou a aprender. Exatamente. Pra fazer daquele jeito, naquela velocidade, né? Entendeu? Então, todos somos vendedores, resumindo. E eu aprendi a não colocar preço nas coisas dos outros. É claro que você vai tentar barganhar e etc. Mas às vezes você vai fazer uma coisa e fala assim, puta, que caro, mas pô, será que é caro ou será que realmente é aquele preço? E a gente às vezes quer explorar, né? Eu pego muito no B2B isso, quando a gente vai vender para uma empresa muito grande e você vai pegar compradores que assim, uma venda, para acontecer uma venda, os dois lados precisam estar satisfeitos, para ser uma venda legal.
O comprador precisa estar satisfeito e o vendedor precisa estar satisfeito. Numa venda que só uma das partes está satisfeita, não é uma venda legal, não é uma parceria. Ótimo ponto. Então, às vezes, o cara te explora tanto porque ele sabe que você precisa da empresa dele, ele é tão Diminui maior que a você, margem até... ele aperta a sua margem. Às vezes nem vai ganhar nada, mas pelo relacionamento pra entrar ali, né? É mais para apresentar um KPI ali pro gerente de compras e falar, do que estava negociado eu consegui tirar mais tanto, tem um saving ali maior. O Roberto Justo fala muito isso, que ele teve numa negociação uma vez com o cara, eles começaram a negociar, ele apertando o cara, o cara foi, apertou a mão dele e fecharam o negócio. O Roberto Justus percebeu o cara meio triste, né? A fisionomia deu uma baixada. Ele falou assim, por que você tá triste? Ele falou assim, ó, porque eu preciso da venda da sua empresa, preciso vender para você, pra minha operação continuar, mas não é um bom negócio para mim. Eu fechei, eu tenho que fechar, mas não é um bom negócio para mim. Roberto, por quê? Ele falou assim, porque o pouco da minha margem você acabou de arrancar agora. A Roberto falou assim, não. Quanto que você precisa colocar mais na sua margem para você sair daqui? Operar saudável, né? Aí ele falou assim, mais 10%. Pode pôr. Vamos fechar o negócio. Porque o Roberto Justo... E ele vai entregar um produto melhor. E ele falou assim, o cara virou um parceiro de negócio. Legal, cara. É o ganha-ganha. Então, assim, que legal, né? E ter esse feeling, né? Exato. Presencial foi essa reunião, né? Exatamente. Se fosse o cara ia ligar a câmera e ia xingar pra caramba. É igual licitação. Não sei se vocês já participaram de algum pregão, alguma coisa assim. Quando você vai vender para uma empresa privada, eles querem preço, mas querem qualidade. Ninguém quer colocar na sua empresa serviço ruim. Você vai participar de alguns pregões, algumas licitações, os caras só querem preço. Sim. Então, assim, aí você fala assim, por que os órgãos públicos não funcionam? Exatamente por isso. Exato. Porque os caras querem preço, coisa ruim, coisa que não tem qualidade, pra recontratar daqui a um ano, pra gastar mais. Assim, cara, eu quero trazer um ponto que aconteceu comigo e me deu um flashback legal aqui. Teve uma vez que eu era, na época, como se fosse um desenvolvedor, né? Salesforce é mais drag and drop, né? E a pessoa pediu uma mudança, né? E eu tive que precificar quantas horas seria do meu trabalho, né? E aí eu falei, cara, vai levar X tempo. E aí um líder, que nem técnico ele falou assim, não, mas o meu time faz em metade. Aí minha líder na época falou assim, então pode fazer vocês. Não, veja bem, que não sei o quê. Então, tipo, o cara falou sem embasamento nenhum, só pra jogar pra baixo. Sim. Então, se eles fazem mais rápido, é até melhor pra vocês fazer vocês. Exato. E sai da sala, sabe? Então, acho que é muito ruim esse negócio de colocar preço no trabalho dos outros, sabe? Então, tem que ter essa confiança. Então, acho bacana. Veio esse flashback. E tem que ser bom pros dois, velho. Tem que ser bom pros dois lados, né? Você Então, fugiu da pergunta do Brunão. Vou falar. a indicação, né, mano? É. O que você tá lendo, estudando? Eu nesse último ano, eu tenho me dedicado muito à tecnologia. Foi uma coisa que eu deixei muito para trás no passado, até porque o meu business era muito o meu business é antigo, então os processos são antigos e etc. Mas de um ano para cá, eu tenho me dedicado muito à tecnologia. Eu tô lendo um livro de lançamento digital, porque a minha ideia no futuro é se posicionar como uma referência em alguma coisa e lançar um produto digital, né, por meio da internet. Porque eu acredito muito que a internet ela é o doping dos negócios, Tá. né? Você pode ter um negócio super lucrativo na sua vida real lá, mas de repente com o lançamento na internet eu falo muito isso pro Dodô, né? Marçal que o diga. Né? E o crescimento é exponencial, né? Então, você consegue atingir muito público. Então, eu tô estudando muito lançamento digital. É um projeto que eu tenho para daqui 5, 6, 7, 10 anos. O Giro de Ideias também ele vai de encontro a isso. Sim. A ficar mais conhecido, a de repente furar a bolha em algum determinado programa. E inteligência artificial, que também é voltar à tecnologia. Assim, não tem mais volta. Quem não tiver adaptado à inteligência artificial já tá para trás, vai ficar mais ainda, vai tomar a volta e não tem o que fazer. Então, eu tenho dedicado bastante nisso. E a gente tá usando aqui no podcast, inclusive, mas o que me assustou e foi uma ideia da minha cabeça, eu tenho amigos que vão abrir um café. E eu expliquei sobre inteligência, não conheciam, expliquei. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia. Vocês estão com a base de clientes de vocês? Me dá. Eu pedi pro agente ser um CRM. Gente, o poder disso, cara. É absurdo. Tem agentes que prospecta, cara, que liga. Que loucura. O seu agente vai ligar pro cara, vai falar como se fosse uma pessoa, vai responder, vai tirar as objeções e vai encaminhar ele para uma reunião de vendas. A mudança aqui vai ser igual quando a internet chegou, cara. Não tem como. Não tem como. É o 2.0. E aí vão falar, né? Putz, eu vou perder o emprego. Cara, você vai perder o emprego para pessoas que sabem usar IA, não para uma IA. Exatamente. Né? Exatamente.
E você, Brunão? Eu até separei minhas dicas, que minhas dicas são, eu acho que vai valer a pena. Não, então, acho que eu vou indicar duas coisas aqui. Acho que o primeiro é um livro chamado IA para Líderes, do Vinicius David. É um livro para ensinar o líder a usar IA no dia a dia. Acho que principalmente para aquela galera que não tá ambientada, acho que é bem legal dar uma conceituação básica, até um pouquinho mais avançada do tema. Marcelinho já tá comprando na Amazon ali. Boa, a gente deixa o link depois, né? Boa. E eu tô gostando bastante e eu gosto muito do podcast chamado Excepcionais, que é um podcast do Marcelo Toledo, né? Eu primeiro que eu vi, eu tava muito na época de ver coisas sobre o Everest, né? E eu fiquei fascinado como uma pessoa que trabalha, um empresário, consegue ainda ter tempo para subir o Everest. E ele fez um episódio muito bacana com um cara, inclusive eu acabei comprando o livro dele, eu vou esquecer o nome, depois eu mando para vocês. E ele pega história de pessoas assim, excepcionais, né? Então esses dias o Thales Gomes foi bem legal. E não para falar só de business, né? Conta um pouco da vida pessoal da pessoa também. Então eu deixaria essa indicação. IA para Líderes, o livro do Vinicius Davids, e o podcast Excepcionais do Marcelo Toledo. Pô, eu vou seguir esse... Muito bom, cara. Muito bom. Canal. Beleza? Beleza. Você faz as honras? Encerra essa? Com certeza. Bom, agradecer o estúdio, né? Antes de mais nada, Brunão, mais algum ponto? Marcelo? Não, acho que... Não, ficou bem legal, bem completo. O Marcelo veio com aura pra defender o... Eu vim no 30-1 hoje. É aquele negócio, convergimos e divergimos e tá tudo bem, né? Mas eu acho que todos concordam com o meio termo. Eu saí com vários insights legais do presencial, eu gostei do Maio. Eu tô verdade. adotando, eu tava full home office uns 2 anos, eu tô indo presencial 2 vezes por semana e eu tô gostando, cara. Esse é um fato. Mas eu ainda acredito no home office, pra tecnologia principalmente. Legal. Acho que o segmento, ele, né... Permite. Exatamente. Bom, gente, então, vamos encerrar. Agradecer ao estúdio Pod Studio, que fica aqui em Osasco, perto do Shopping Osasco Plaza. Então, você que está aqui, próximo a essa região, super recomendo, que está pensando em tirar do papel aí o seu projeto. Estrutura incrível. Demais, Brunão. Aqui... O time top. Exatamente, e renovado, hein? Renovado. Tá com gás aí total. A gente tem estrutura aqui de equipamento, cadeira, né? A localização também é muito boa, perto do centro de Osasco. Então você que está pensando em fazer um podcast e pense aí, né, em locar um estúdio para poder tirar esse projeto do papel, nós recomendamos o Pod Studio. 200% recomendado. Demais. Falar com o Marião e também com o Lucas, né? O Lucas aí, que é o novo funcionário que, de fato, aí tá com muito gás e vai atender vocês muito bem. É isso. Quer falar alguma coisa do Pod Studio, Brunão? Não, aqui a estrutura é 100%. A gente já tá aí 6 meses com ele. Mais de 6 meses agora, né? Exato. Sim. A gente gravou esse app bônus. Agora a gente vai dar uma remodelada para vir com tudo para a segunda temporada. Só dar um spoiler, que a segunda temporada ela vem focado muito em liderança. Isso. Eu falei no começo e vamos reforçar. Então, para quem quer ser líder, para quem é líder, a gente vai trazer convidados aqui muito interessantes de tecnologia, de vendas, de vários segmentos, né? E não é só para quem já é líder, é para quem quer se tornar. Eu acho que é o próximo passo de todo funcionário. O funcionário ele precisa almejar ser líder, né? Então, vai ser bem interessante, eu tô muito entusiasmado, a gente vai formatar bonitinho, vai deixar bonitinho. Não sei se a gente volta ainda esse ano, mas qualquer coisa a gente volta no ano que vem. Eu tô querendo. Também. Eu acho que esse modelo de falar dos assuntos em alta, acho que ficou legal. Legal, né? Abrir ali uma vertente ali de app bônus e sem falar política. Eu falei um pouquinho de política. Não. Eu só fiz um paralelinho porque eu tô engasgado. Você queria soltar isso, né? Mas tá tudo certo. Bom, gente, é isso. Como o Marcelo bem disse, então esse foi um episódio bônus. Bom, encerramos por aqui, nos vemos em breve, né? Então, deixa o Brunão falar alguma coisa, vai trazer novidades, sim, eu vou trazer ele. Brunão, pode concluir. Não, eu agradeço. O que você achou, né, desse primeiro episódio com a gente? Foi legal, eu já tinha vindo na primeira temporada, gostei bastante, fiquei feliz com o convite, acho que é um... Mas agora como sócio, né, fazendo sócio parte do time. Pô, tô contente demais, eu acho que a gente vai trazer temas de liderança aqui que eu acho que vai ajudar a galera na sua carreira, como o Marcelinho colocou, quem tá emergindo a líder, quem já é líder, né? A gente vai trazer pessoas que consigam agregar. E eu
acredito que hoje no mercado a gente fala pouco sobre isso, então tem poucos podcasts, eu sou um consumidor assíduo, vocês conhecem. Então a gente vai tentar trazer temas ali, dores do dia a dia, assuntos em alta de liderança para que você possa se preparar nos desafios dentro da empresa de vocês. Acho que esse é o nosso cerne. E dando um spoiler também, a gente está pensando em montar algum giro de ideias também, voltado com liderança, tecnologia, para que você se atualize uma vez por semana. Então, Giro News? Giro News. Então a ideia tá que o líder esteja atualizado com as notícias do mundo até uma vez por semana, né? Uma vez por semana, com todas as notícias principais para você se atualizar. E no cafezinho presencial, você poder levar o tema, a pauta. Acho que essa é a nossa ideia. Então, fico feliz e ansioso para começar a segunda temporada. Exato. E eu acho que também seria legal, Dodô, o pessoal que nos assiste, indicar pessoas pra gente trazer também, né? Sim, de repente, com certeza. Tem um contato legal de algum líder de alguma empresa, algum líder empreendedor, deixar aí nos comentários, ou mandar também no nosso privado essa pessoa, pra gente trazer aqui. A gente quer trazer grandes líderes, grandes exemplos, pra gente fortalecer ainda mais o nosso debate, o nosso podcast. Perfeito. É isso. Gente, falaram tudo. Brunão, bem-vindo então, né? Agora oficial. Welcome. Você que assistiu esse episódio, gostou, curta aí, ó, no YouTube. Compartilha com quem vocês gostam, né? Enfim, não deixe de seguir a gente também no Instagram, no TikTok. A gente tá em todas as plataformas digitais. E se você só quer ouvir, né? O episódio também tem no Spotify. A gente acha que vai colocar mais plataforma agora também, né? Faz parte da LinkedIn. Importantíssimo, verdade. Né? E até outras plataformas de streaming de áudio, né? A gente tentar levar para um Apple Podcast. Vamos trabalhar para atender todo o público. Legal. Tentar ter um maior alcance aí, né? Sim. Não Exatamente. Vamos voltar na brincadeira, viu? Agora a gente vem forte. Tá sério. 200%. É isso. É isso. Gente, então obrigado. Você que assistiu até o final. Nos acompanhe. Tem muita novidade, muito conteúdo de qualidade. Até a próxima. Esse foi o episódio bônus falando sobre home office versus presencial. E aí, o que você achou? Até a próxima, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.